Sejam bem-vindos, especial informação aqui na ERTE, neste caso no Entroncamento, Câmara Municipal do Entroncamento. Estamos a ser recebidos pelo Presidente Jorge Faria numa conversa de aproximadamente 50 minutos, onde iremos colocar em dia este último ano de mandato autárquico, este último ano, primeiro ano, entenda-se, mas últimos 12 meses deste mandato autárquico, claro está, numa atualidade onde também iremos olhar para, não só para o passado, também para o presente e aquilo que está projetado no futuro. Sr. Presidente, muito obrigado mais uma vez por nos receber no Entroncamento, no seu Conselho, Câmara Municipal, aqui para esta conversa. Permita-me começar por lhe colocar esta questão, tendo em consideração que é o seu último mandato, o terceiro mandato, e perguntava-lhe o seguinte: de alguma forma, o facto de estar no seu último mandato muda aqui, de alguma maneira, a forma de gerir, a forma de atuar enquanto Presidente de Câmara, a forma de olhar para assuntos que eventualmente num primeiro mandato o fizessem ficar de pé atrás, olhar com mais calma, mais experiência, muda alguma coisa de ser o último mandato ou não? Muito obrigado, muito boa tarde a todos, e é um prazer receber a Rádio ERTE nos espaços do Conselho, aqui no meu gabinete de trabalho, e tenho todo o gosto em partilhar convosco as nossas reflexões. Obviamente que há aqui, sobretudo, uma dimensão que é maior maturidade do conhecimento dos dossiês, maior experiência, e as abordagens naturalmente serão influenciadas por o caminho decorrido até aqui. Eu e a minha equipa continuamos a trabalhar focados no interesse da cidade até ao último dia em que tivermos aqui a desempenhar as nossas funções. Mas as nossas intervenções são sobretudo influenciadas, o nosso planeamento das ações, pelo aquilo que é já o nosso conhecimento, que é maior hoje do que era há 9 anos. Lembro-me das primeiras vezes que falámos, na altura quando entrou para a presidência da Câmara do Entroncamento, havia aqui uma clara preocupação de fazer do município do Entroncamento uma Câmara, um Conselho com as contas equilibradas. Tem sido um trajeto ganho, os números dizem isso. Para este último mandato, ainda mantém esse foco na estabilidade financeira ou já será possível arriscar, entre aspas, um bocadinho mais? Repara, o foco que pusemos na questão financeira não foi só uma questão de opção. Era uma questão, digamos, de sobrevivência e era uma questão de necessidade para podermos desenvolver os nossos compromissos que assumimos com os cidadãos. Essa preocupação de uma gestão financeira rigorosa, ela estará sempre presente. E, obviamente, vamos continuar a trajetória, por exemplo, da redução da dívida, que por vezes já não tem que ser com a intensidade como foi nos primeiros anos, mas é sempre importante para situar, nomeadamente esse indicador, a níveis que sejam mais ajustáveis para quem vier a seguir. Mas, obviamente, não escondo, felizmente, hoje temos outras folgas completamente diferentes. Sr. Presidente, como é óbvio, vamos aqui centrar atenções nestes últimos 12 meses, neste último ano, também naquilo que está projetado para 2023, mas permita-me até aqui, para ganhar algum tempo, falar de alguns assuntos que estão a marcar a atualidade do Entroncamento, aqui com uma visão estratégica do Entroncamento para o futuro, precisamente agora no que diz respeito aqui ao aeroporto de Santarém, ao possível aeroporto de Santarém. Na recente Assembleia Municipal foi até mesmo aprovada uma moção do CDS, mas depois aqui com a intervenção de todas as bancadas, em que se sublinhou a importância estratégica para a região, para o entroncamento de um eventual aeroporto em Santarém. No âmbito da CIMT, teve a oportunidade para presenciar a apresentação do projeto. Ficou convencido? Eu fiquei totalmente convencido, penso que é uma ideia genial e, de facto, tem o grande mérito de ser um projeto que foi amplamente estudado, amplamente maturado e, talvez por isso, apesar de surgir tarde no panorama, digamos, da comunicação, ele foi um dos projetos elencados pelo Governo para poder ser alvo da comissão que vai estudar ou que vai fazer o estudo ambiental e estratégico relativamente ao novo aeroporto. Eu estou certo que, se for a opção deste aeroporto, e quando se fala de Santarém, temos de ter noção que é uma infraestrutura a localizar no norte do concelho de Santarém, que vai ocupar geograficamente uma grande parte do concelho de Santarém, mas também vai ocupar Alcanena,
Torres Novas e Golgã. E é uma infraestrutura que vai ficar a ser construída, vai ficar a cerca de 15 km do entroncamento. Não há dúvida que eu digo que é uma ideia genial, porque estão reunidas um conjunto de condições, nomeadamente de acessibilidade às áreas onde há concentração de habitação, muito mais fáceis do que outras opções, nomeadamente Alcochete ou Montijo, sendo que a opção de Montijo tem sempre sido apontada como unicamente complementar à Portela e não como uma alternativa única. E Santarém está nas duas hipóteses. E, portanto, não há dúvida que um projeto dessa dimensão traria para a nossa região, seria um fator de desenvolvimento económico que eu diria mesmo que é o fator mais importante a acontecer das últimas décadas para essa região. E, portanto, nós acarinhamos porque vai ter influência não só, os investimentos que estão previstos para a modernização da ferrovia, nomeadamente a duplicação das vias entre Azambuja e Lisboa, que já foram aprovados e que esperemos que sejam feitos, não estão dependentes da realização do aeroporto, mas não há dúvida, se um equipamento como esta natureza se concretizasse, era mais uma pressão para que esses investimentos se realizassem. Igualmente, a modernização da linha do entroncamento até Valfigueira, que também é outro investimento já previsto no Plano Nacional de Investimentos, que, como nós sabemos, alguns destes investimentos às vezes vão deslizando no tempo, não tenho dúvidas que com uma infraestrutura como o aeroporto era mais um fator para que elas fossem concretizadas. E esses investimentos são muito importantes na ferrovia porque é preciso que nós todos tenhamos noção que hoje o canal ferroviário principal do país, o Porto de Lisboa, não tem espaço para mais comboios. E essa infraestrutura está altamente limitada e necessita dessa ampliação física. O aeroporto iria dar um contributo para que isso fosse realizado de facto. Também é importante pensarmos que este aeroporto, se for essa a opção do Governo, pode constituir-se no futuro o verdadeiro aeroporto internacional do país, porque fica na proximidade de Lisboa. O estudo que foi apresentado fala em 37 ou 39 minutos, já não tenho bem presente, para chegar ao centro de Lisboa. Fica no centro de uma zona aqui, enfim, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Caldas, portanto toda esta zona, Fátima, Coimbra ficará a cerca de uma hora desse aeroporto, que é uma distância razoável para qualquer cidade da Europa, e penso que todos ganharíamos com esta localização. Obviamente que nossa região, para nós seria muito interessante, porque o efeito direto da criação de postos de trabalho e o efeito de fixação de população, repare, é que tirando o entroncamento, mesmo assim o entroncamento com algumas dúvidas relativamente aos censos, mas o entroncamento tem conseguido resistir à perda da população. Todos os outros municípios do Médio Tejo têm vindo a perder população. O novo aeroporto seria, com certeza, uma infraestrutura que inverteria esta realidade. Era normal que o nosso território, e neste caso a Alzíria, sobretudo a parte norte da Alzíria, fosse um território escolhido para a localização de muitas iniciativas empresariais, direta ou indiretamente ligada à indústria aeronáutica. O próprio projeto da partilha do uso do aeródromo de Tancos por uso militar e uso civil, quanto a mim, não iria ser prejudicado. Eventualmente, necessariamente o plano de negócios teria que ser ajustado, mas haveria aqui um conjunto de razões que justificariam ainda mais essa possibilidade de um uso partilhado entre o uso público e o uso privado. Ou seja, Tancos não cai se Santarém for uma realidade? Eu acho que não cai porque, repare, nós com a construção do aeroporto, com a dimensão que está a ser prevista, aquele aeroporto, o estudo que foi apresentado foi numa perspectiva de poder ser desenvolvido de forma faseada e que está feito em 5 cenários diferentes, prevê a possibilidade de uma pista inicial e depois uma segunda e uma terceira, e prevê um número de passageiros ano de até 100 milhões de passageiros. Ora, se tivermos em conta que a criação de postos de trabalho por cada 10 milhões de passageiros
é cerca, segundo dizem, de cerca de 800 postos de trabalho, 820 postos de trabalho. A dinâmica económica que era gerada, quer com atividades, porque o aeroporto não é só a pista, é toda a infraestrutura aeroportuária e todas as atividades, desde o catering, desde a logística, desde a manutenção, desde outros serviços que se vão aqui localizar, que naturalmente faria do nosso território um território em que os investidores da área aeroportuária teriam interesse em investir. E, naturalmente, nessa perspectiva, eu penso que o aeródromo de Tancos seria beneficiado, provavelmente com um plano de negócios diferente daquele que poderia ser, não havendo aqui este aeroporto, mas seria beneficiado por esta infraestrutura. O Sr. Presidente, e bem, falou aqui na questão da linha de alta velocidade, já aqui tivemos a oportunidade há algum tempo para abordar este assunto, mas agora reforço esta questão. Não o chocou que o entroncamento ficasse de fora desta linha de alta velocidade? Um entroncamento que é conhecido à escala nacional por ser este centro ferroviário. Não, como já tive a oportunidade de dizer, não me chocou na medida em que é impossível que na atual infraestrutura ferroviária da linha do Norte instalar o TGV. Ora, tem que ser construída uma instalação, digamos, específica. E não me choca nada que essa instalação seja pelo trajeto definido pelo Governo, até porque é uma zona onde também existe maior procura. O que para nós é importante, e além disso, o passar aqui o TGV não seria provável, porque em termos dos estudos sobre essa matéria, não para. E, portanto, não parando, nós ficar a ver passar o comboio não é relevante. Também, em termos de manutenção das unidades que vão circular nesse comboio, elas, se puderem vir ao entroncamento, pode não haver condições técnicas para isso, mas tanto vem sendo o traçado por outro lado ou como por aqui. O que é importante, de facto, é que, não sendo o TGV, tendo um traçado autónomo, vai permitir libertar canal ferroviário para melhorar, digamos, a circulação dos comboios, permitir que os comboios que circulam, que nos ligam a Lisboa, Coimbra ou outras cidades, possam fazer com mais velocidade, possamos ter comboios mais confortáveis e também com um valor mais adequado. Eu penso que foi a Rádio Hertz que transmitia a ideia que eu consigo, aliás, já não acontece na maior parte dos países da Europa, nós pagarmos preços diferentes por distâncias iguais. Tal como aqui no passado, as diferenças entre primeira e segunda também se foram desbatendo, aqui hoje o que interessa é que nós tenhamos mobilidade e uma mobilidade a um preço adequado. E, portanto, não faz sentido que eu pague um valor para Lisboa se for no regional e pague um valor diferente se for no intercidades. Isso é que são questões verdadeiramente importantes. Nós podemos ter, por exemplo, comboios para Lisboa a chegar ao centro de Lisboa em 40 minutos ou 45 minutos, com qualidade e um preço acessível, como aliás já se deu um passo muito importante com a redução tarifária em resultado da aplicação do PARTE. Ainda que esse processo não está concluído, porque os intercidades ficaram fora desse processo. É aí que nós temos que continuar a focar o nosso empenho e dizer que esperemos que o TGV seja uma realidade brevemente, porque tudo, de facto, o que é ferrovia é uma melhoria em termos do sistema de mobilidade, é ambientalmente mais interessante e já agora para o entroncamento, porque todos os investimentos que são feitos na ferrovia, nós apoiamos esses investimentos porque, de uma forma direta ou indireta, nós acabamos por ter uma palavra. Repare, os investimentos que estão previstos realizarem-se no âmbito da manutenção ferroviária no entroncamento, quer por entidades privadas, neste caso a Medway, ou outras, quer até pela própria CP, reforçando o parque oficinal, que é de facto o parque mais completo do país, vão fazer com que muito material, mesmo que não circule aqui, venha aqui fazer a manutenção. E é isso que nós temos que apostar. Já agora também, ainda relacionando com o aeroporto, porque estas coisas acabam por se ligar todas, é que a possibilidade de este aeroporto ser uma realidade também iria ter, com certeza, influência no desenho do TGV, da linha do TGV. Porque, de acordo com aquilo que foi publicitado pelo Governo, o TGV vai ser começado a construir de norte para sul. E, portanto, se for um projeto para 7, 8, alguns anos, só no final desse período é que a linha
que a linha chega a Lisboa. Ora, se entretanto, se o novo aeroporto for a opção escolhida, Santarém, obviamente que naturalmente que o TGV há de infletir do entroncamento até aqui ao novo aeroporto e do novo aeroporto ir para Lisboa, porque aí já tem justificação económica para isso. Também já agora o novo aeroporto podia ter aqui uma influência interessante, também na melhoria da linha ferroviária, do canal ferroviário Lisboa, Porto de Lisboa, porque a tão desejada a circular ferroviária, sobretudo pela Câmara de Santarém, que este projeto do aeroporto também iria, com certeza, contribuir para que ela fosse realizada. Ou seja, eram dois projetos que o entroncamento iria beneficiar claramente, mesmo o TGV não parando aqui, e por isso é que eu digo que não me choca e não estou muito preocupado. Estou mais preocupado é que continue a investir em termos das infraestruturas de manutenção, melhorar os acessos a Lisboa, a Coimbra, ao Porto, por exemplo, ser dado continuidade a uma sugestão que nós já fizemos através da CIMT, da construção de uma ligação ferroviária entre a zona de entroncamento e Leiria, passando por Fátima, portanto, isso sim permitia aqui uma malha e um acesso ao litoral através da ferrovia que era importante. Sr. Presidente, essa valorização da linha do Norte que está prevista no Plano Nacional também irá influenciar em alguma possível intervenção na própria estação ou não? Bom, esse já é quase como o aeroporto de Lisboa. Enfim, nós já tivemos tantos estudos, tantas promessas. Obviamente, nós continuamos afincadamente a tentar, com as infraestruturas de Portugal, que seja feita uma intervenção global na nossa estação, porque, obviamente, a estação tem duas características. É uma característica que afasta os passageiros. Hoje, as pessoas, ao terem que aceder à estação através daquelas escadas íngremes, sem estarem defendidas do mau tempo, por exemplo, com informações que não são muito práticas, o sistema de informação, com elevadores que muitas vezes não funcionam, fazem com que as pessoas pensem duas vezes antes de usar a ferrovia. E isso é mau. O outro aspecto é, de facto, nós temos a percepção que não estão reunidas as condições de acesso dos veículos de socorro no caso de haver uma necessidade grave. E, portanto, nós continuamos constantemente junto às infraestruturas para que esse projeto seja uma realidade. Ainda há muito pouco tempo, quando falámos nisso, disseram-me que brevemente nos era submetido a um estudo prévio da intervenção na estação. Não sei se vai de acordo ao projeto que nós já apresentámos há cerca de 2 anos, porque não havendo, se a IP não avançava, nós apresentámos um estudo prévio de intervenção da estação, mas estou a aguardar que nos seja apresentado esse estudo prévio. Há da parte da IP uma manifestação de interesse, pelo menos, em que isso faça. Mas a estação do entroncamento é muito semelhante quase ao aeroporto. Já foram feitos muitos estudos, alguns estudos com grandes dimensões, mas que não foram concretizados até hoje, e é pena porque a estação é um hub que permite a ligação com a nossa região das pessoas que vêm ou que chegam ou que vão apanhar o comboio. Muito bem, Sr. Presidente, avancemos então. Centrava-me naquela que tem sido a realidade deste ano de 2022 e começava por lhe perguntar se o orçamento que estava definido para este ano, salvo erro ali na volta dos 23 milhões, dentro desse plano, dentro dessas grandes opções, chegados quase ao final deste ano, na prática está satisfeito com aquilo que tem sido concretizado ou que já está concretizado? Sabe, nós e todos os outros, e muitos dos outros municípios, estamos a deparar com algumas dificuldades na execução, sobretudo ao nível do investimento, e é aí que nós vamos ter dificuldade ao nível de correntes. O nosso orçamento a nossa execução está muito próxima daquilo que foi previsto. Ao nível dos investimentos temos tido algumas dificuldades que se prendem, sobretudo com a dificuldade de resposta por parte dos empreiteiros. Nós tivemos empreitadas desertas, porque os empreiteiros entendem que os preços colocados a concurso são baixos, e depois também com processos de
por vezes, demasiada demora por parte do Tribunal de Contas. Dou-lhe dois ou três exemplos. O bairro do Boneco, que é uma intervenção que nós tínhamos previsto já ter iniciado, que é a reabilitação do bairro do Boneco. Aliás, como sabe, a nossa estratégia passa por reabilitar todos os bairros ferroviários da nossa cidade, uns para habitação, outros para finalidades culturais ou económicas, como é o caso do bairro do Boneco e o caso do bairro da Latino Coelho, chamado bairro da Estação. E o bairro do Boneco tivemos que fazer lançar uma segunda empreitada. A primeira empreitada ficou vazia. Depois, o financiamento, só estamos a desbloquear o financiamento agora porque o entroncamento, felizmente, foi dos municípios que mais rapidamente executou os fundos comunitários que tinha à sua disposição. Nós não temos, neste momento, financiamento comunitário claro para o bairro do Boneco. Esperamos que no futuro vamos ter, no novo quadro, mas no quadro que ainda está a decorrer, nós esgotámos, digamos, os fundos que estavam à nossa disposição, já praticamente há 2 anos, e, portanto, estávamos aqui, só agora é que está a ser desbloqueado o financiamento bancário, o visto do Tribunal de Contas. Nós já temos, felizmente, os bancos acreditam em nós e têm-nos financiado muito barato, mas os processos do Tribunal de Contas são normalmente morosos e são processos que, no nosso caso, nos atrasaram. Ou seja, nós este ano temos poucos fundos comunitários à nossa disposição porque já os utilizamos para lançar novos projetos, como é o caso do bairro do Boneco, que está nessa situação, como é o caso, por exemplo, da nova escola, da reconstrução da escola do Jardim de Sofia Melo Breiner, que já lançámos o concurso, a empreitada, e a empreitada ficou vazia. Só para terem uma ideia de grandeza das dificuldades que hoje os municípios atravessam nessa matéria, nós lançámos essa empreitada por cerca de 2 milhões de euros, quando os preços de referência do Ministério da Educação apontam para aí para 1.500.000 no máximo. Já estávamos aqui a assumir que íamos ter que suportar um diferencial importante, e a melhor proposta que nós tivemos foi superior a 3 milhões. Foi uma que foi inferior a 3 milhões, foi 2.600, mas depois disseram-nos que faltava lá uma componente que mandava aquilo para 3 milhões. Ou seja, estamos a deparar com um funcionamento do mercado das obras públicas que eu penso que vai acalmar, mas que houve aqui um período a acalmar e vai haver até alguma diminuição, mas houve aqui um processo de, eu direi, perfeita loucura, porque as obras que as entidades públicas tiveram que lançar foram obras que ficaram muitas delas vazias por isso. Por exemplo, o outro problema, a nova esquadra, já nós assumimos a nossa parte, que foi fazer o projeto da esquadra, mas ao fazê-lo sempre em perfeita sintonia com a direção da Polícia de Segurança Pública, com a Secretaria de Estado da Administração Interna, todas as fases do projeto foram sempre à aprovação. Foi um processo muito moroso, demorou cerca de 2 anos e picos a ser concluído. Temos o processo concluído desde fevereiro e estamos desde fevereiro à espera de nos ser desbloqueada o financiamento, que é uma responsabilidade do Ministério da Administração Interna, para nós termos cabimento para lançar a empreitada. E depois vamos lançar a empreitada, ainda podemos correr o risco de ficar deserta. Portanto, há aqui um conjunto, ainda a semana passada tive uma audiência com a senhora Secretária de Estado da Administração Interna, e ela também compreende o nosso desespero e também nos acompanha e transmitiu-me que é uma questão que está no Ministério das Finanças para ser desbloqueado, o caso do entroncamento e outros. Primeiro foi o facto de termos ter havido queda do Governo e que o Orçamento de Estado para 2022 só ter ficado concluído em junho, depois a execução orçamental que só ficou concluída em agosto, e desde então estamos à espera que seja desbloqueado. Mal esse financiamento seja desbloqueado, nós estamos em condições de lançar a empreitada da nova esquadra, porque já temos o terreno em nome da Câmara, temos em condições de cumprir a nossa parte dos acordos. Portanto, há um conjunto de situações que nos têm impedido, digamos, de executar alguns dos investimentos ou iniciar novos. No entanto, temos vindo, concluímos
a intervenção, a reabilitação urbana da chamada ARU 1 e 3, que é na área dos bairros, do bairro social do Frederico Riche. Também recentemente concluímos o processo de entrega das novas hortas municipais aos munícipes. Aliás, das 23 hortas ficaram 2 por atribuir e, curiosamente, fizemos um concurso público para isso, divulgámos, fizemos até uma formação para os potenciais utilizadores dessas hortas. E às vezes as pessoas estão pouco atentas, porque depois de termos feito isso tudo e termos entregue as 21 hortas, temos para aí mais 20 ou 30 pessoas interessadas nas hortas. Vamos ter, para as 2 que temos, vamos ter que fazer novos procedimentos. Mas, olha, por exemplo, vamos receber ainda este ano, como sabem, vamos substituir a nossa frota de autocarros Tour por veículos elétricos, por autocarros elétricos. Vamos receber 3 ainda este ano, estamos a ultimar já o processo nesse sentido, e um quarto ainda durante o mês de janeiro. Também outro processo, olha, as bicicletas partilhadas, que nós e a CIM também está nesse processo, mas nós temos um processo autónomo e já está em condições de serem instaladas. Tem havido dificuldade por parte dos fornecedores, isto pode parecer estranho, mas é um setor onde existe muita dificuldade de fornecimento. Por exemplo, um investimento que é muito importante para a cidade, para a estrutura de fornecimento de água, de abastecimento de água, que é o chamado Stop Perdas, que é um investimento que está a ser desenrolado em toda a cidade, de grande complexidade, mas também vai permitir grandes melhorias na gestão do sistema de abastecimento. É um investimento que está a ficar concluído até ao final do ano, mas que já temos reflexos, claro. A nossa intervenção ao nível do sistema de abastecimento da água não só garante a qualidade da água cada vez melhor, como também temos melhorado substancialmente. Nós somos hoje o concelho do Distrito de Santarém com menor taxa de desperdício de água, de água não faturada, e o nosso objetivo é continuar a melhor. Nós somos o concelho do Distrito de Santarém em que as famílias têm uma menor fatura com água, saneamento e resíduos. E estamos a fazer estes investimentos, que são investimentos estruturantes. Infelizmente, muita gente só olha para estes investimentos para o incómodo, que é ter um buraco na rua durante algum tempo ou não ser tapado logo e imediato, porque estas obras obedecem a alguma programação, ou haver olha, agora vamos ter um período, estamos a fazer a divulgação ontem e hoje, através de um flyer junto à população. Vamos ter um período de 2, 3 semanas em que poderemos vir a ter dificuldades no fornecimento da água, porque estas intervenções finais que vamos fazer, no fundo de ligação por exemplo, vamos desativar uma conduta que é uma conduta 500, que é uma conduta de grande diâmetro, que atravessava e alimentava a cidade, que é uma conduta que já temos a nova estrutura feita, agora tem que se desativar e ligar. São processos, conduta de fibrocimento, diga-se. Nós, antes deste processo, tínhamos cerca de 12 km de condutas em fibrocimento, e no final deste investimento vamos ficar com 600 ou 700 metros, com pequenas ligações, e portanto com a implicação que isso tem na qualidade da água, para a saúde e também para a resistência do sistema. Mas estava eu a dizer que durante estas 2 ou 3 semanas vamos ter aqui alguma dificuldade do abastecimento, porque nós, em condições normais, nós fornecemos cerca de 3.500 metros cúbicos de água por dia, e durante 15 dias, espero máximo 3 semanas, vamos ter aqui um período em que teremos no máximo 2.100 metros cúbicos. Portanto, as pessoas, estamos a se alertar para que as pessoas tenham reserva e tenham atenção, mas são estes investimentos que, depois de tapada a estrada, já não se vêem, mas não há dúvida que estamos a renovar a infraestrutura de abastecimento de água para os próximos 40 ou 50 anos. E já o fizemos também no saneamento em alta. Foi também já uma obra importante que fizemos, foi a renovação das condutas de saneamento também em alta. E, portanto, este tipo de investimentos nós temos continuado. Por exemplo, concluímos recentemente a melhoria das acessibilidades
através em cerca de 220 passadeiras da cidade, nós alteramos para melhorar as acessibilidades às pessoas invisuais, nomeadamente. Por exemplo, posso lhe afirmar que, de acordo com aquilo que temos vindo a trabalhar com o IRU, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, nós temos neste momento, digamos, a certeza, enfim, eu penso que vai ser um dado até ao final do ano, que o bairro da Vila Verde, que é o bairro que nos faltava trabalhar em termos de recuperação, vai ser lançada a empreitada da reabilitação de todo o bairro da Vila Verde, ainda durante este ano, ou espero durante o primeiro trimestre de 2023 será lançada a empreitada. E, portanto, estão a ser dados passos muito significativos naquilo que tem sido a nossa estratégia de recuperar o património e de fazer a reabilitação urbana da nossa cidade. Sempre aqui com essas questões sociais e ambientais também bem vincadas. Sr. Presidente, olhando para 2023, estas dúvidas no que diz respeito principalmente à crise energética, aos preços da matéria-prima, aqui falando em obras propriamente ditas, para 2023 já podemos ter aqui uma ideia se vai haver grandes modificações no orçamento e nas prioridades definidas? Sabe, esta coisa a sorte às vezes dá muito trabalho e, de facto, nós relativamente à questão energética temos tido a sorte, entre aspas, de os investimentos que temos vindo a fazer nos últimos tempos agora nos terem defendido um pouco relativamente às faturas. Olha, nós estamos a sentir o aumento da fatura da energia, nomeadamente. Talvez não estejamos a sofrer tanto como outros municípios, porque nós hoje somos, penso eu, a primeira cidade do Distrito de Santarém, e não sei ao nível nacional qual é a situação, que toda a iluminação é LED, e isso é um fator que só por si reduz a fatura. Ou seja, nós com a introdução da iluminação LED reduzimos o consumo em 70%. Passamos apenas a consumir 30% da energia que consumimos. Ora, isto aguenta aqui algum aumento, digamos assim, da fatura. E é isso que está a acontecer. Os investimentos também que fizemos na reabilitação das piscinas municipais, por exemplo, também nos permitem aqui alguma contenção da fatura que estamos a pagar, embora esteja a haver um aumento. Felizmente não estamos aí com problemas que não possamos controlar. Também toda a iluminação LED, toda a iluminação dos edifícios municipais, ainda não toda, mas eu arriscaria a dizer 80%, é a iluminação LED. Falta-nos aqui algumas áreas, falta-nos, por exemplo, substituir a iluminação das torres de iluminação dos relevados do estádio, que estamos a trabalhar nisso, e, portanto, tudo isso tem sido feito de forma sustentada, porque desde sempre a nossa preocupação ambiental está presente. E por isso mesmo, no próximo ano, nós vamos dar continuidade a toda uma estratégia, que é uma estratégia associada numa visão integrada de uma cidade educadora, uma cidade coesa e uma sociedade sustentável e uma cidade sustentável e inteligente, em que estas várias dimensões se vão entrecruzando. Vamos continuar a apostar na reabilitação da área urbana da cidade. Penso que o bairro do Boneco será uma realidade, o bairro da Vila Verde será uma realidade. Estamos a ultimar também o projeto da nova centralidade, que deve estar a ser entregue, o projeto final. Penso que até ao princípio do ano, mais tardar, lançaremos a empreitada. Estamos também a trabalhar, por exemplo, a ligação da responsabilidade da IP, mas feita em conjunto com o município de Entroncamento e Torres Novas, da zona industrial à variante dos Riachos e à A23, vai estar no terreno ainda este ano. A consignação está a ser feita, se não foi já feita. Estamos também, finalmente, espero eu, em condições de dizer que a infraestrutura de Portugal está em vias de nos fazer chegar a nós e à Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha o protocolo que vai permitir
a supressão da passagem de nível da linha da Beira Baixa e a construção da circular vai ligar o entroncamento ali à Atalaia ao longo da linha da Beira Baixa. Enfim, há um conjunto de outros investimentos que nós estamos claramente a preparar na sequência daquilo que tem sido a nossa preocupação: reabilitação do espaço urbano, consolidação de uma cidade com a escola, o Jardim Escola Sofia Mel Brainer. Estamos a fazer a reavaliação do projeto para lançar de novo a empreitada, não vamos parar com isso, e também na área da área social e da coesão, a nossa estratégia local de habitação foi apresentada em devido tempo, foi aprovada em setembro, foi aprovada à Administração, enfim, à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional e da Habitação, foi validada, temos o contrato interadministrativo assinado com o IRU, também homologado por essa Secretaria de Estado, e estamos neste momento a desenvolver os primeiros projetos da implementação da nossa estratégia local de habitação. É uma estratégia local de habitação ambiciosa que, no limite, vai permitir a substituição do nosso parque de habitação social, e eu volto a referir, é a substituição, na medida em que a construção dos novos fogos e o alojamento das pessoas que vivem, essencialmente no bairro Frederico Richo, vai ter como resultado imediato a demolição do bairro Frederico Richo. E a demolição porquê? Porque, apesar de nós termos vindo a melhorar, enfim, constantemente as habitações, aquela estrutura habitacional é de má qualidade, as infraestruturas são más e, portanto, não tem condições de dignidade enfim, para que as pessoas vivam com conforto. Aproveitámos esta estratégia local de habitação, cujos investimentos, sendo aprovados, irão ser financiados a 100%, ou seja, não vai haver aqui um custo direto do município, para além de todo o envolvimento enquanto dono da obra, em toda a realização do projeto, e com isso vamos construir novas habitações e vamos, à medida que forem, o primeiro núcleo que vamos construir são 64 fogos, que é esse projeto que já está a ser concluído, e esses 64 fogos, uma vez concluídos, serão aí instaladas as famílias, as primeiras, de acordo com a tipologia, porque esta estratégia foi feita tendo em conta os diagnósticos sociais, foi feita também tendo em conta os estudos que foram desenvolvidos com essa finalidade. E, de acordo com a tipologia das famílias, as primeiras 64 fogos serão alojados e serão demolidas as casas do bairro Frederico Richo correspondentes. Também, em paralelo, vamos iniciar a segunda fase da implementação da estratégia local de habitação, ou seja, que consiste na construção de um segundo e um terceiro núcleo de habitação social, porque basicamente nós vamos desagregar o bairro Frederico Richo em 3 núcleos de habitação, um com 64 blocos e o outro que poderá ter até 120, ou seja, até 56. Provavelmente não terá 56, terá menos, mas de acordo com a nossa estratégia pode ir até esse número. E mais 2 blocos que iremos brevemente começar a trabalhar nos projetos para esse objetivo. Porque nós nunca deixamos de ter bem claro e bem presente na nossa estratégia de intervenção, queremos uma cidade coesa, queremos uma cidade em que as pessoas tenham acesso à educação, tenham direitos, tenham deveres e, sobretudo, prezem a sua dignidade. Sr. Presidente, já que falam em habitação, permita-me perguntar-lhe o seguinte. Hoje em dia, ao nível da oferta, da procura, mas é acessível procurar casa no entroncamento? Há preços acessíveis? Digamos que é acessível, já foi mais acessível. É também outro fenómeno que o entroncamento tem registado pela nossa centralidade, pelo facto de as pessoas reconhecerem a nossa qualidade de vida. Nós temos vindo a receber muitos imigrantes, quer vindos diretamente do estrangeiro, dos seus países de origem, quer vindos da Grande Lisboa, principalmente. Ora, não há dúvida que na primeira fase essas pessoas, quando chegaram, tinham mais facilidade, havia aqui um mercado
de arrendamento que começou a responder e respondia cabalmente. Hoje já começa a ser mais difícil. Por isso, a nossa preocupação, repare, nós temos aqui 2 ou 3 intervenções na área habitacional, na área da construção de habitações, uma claramente dirigida para a habitação social, como disse, que é para substituir as casas do bairro Frederico Rijo. E depois dessa construção, digamos, desse processo, ficará ali liberta uma área no centro da cidade para quem estiver aqui a presidir a Câmara, para os poderes autárquicos decidirem o que entenderem. Outra dimensão é a reabilitação, neste caso, do bairro da Vila Verde. O bairro da Vila Verde estamos a falar de 42 habitações, que eu espero que seja uma realidade no final do ano que vem, princípio do ano de 24. E essa reabilitação não é com o objetivo de rendas sociais, é para rendas acessíveis, sobretudo para casais jovens, mas para rendas acessíveis. Temos ainda outra dimensão que estamos a iniciar uma negociação, também com outro conjunto de apartamentos com a CP e IP, já um conjunto de apartamentos que tem condições que permitirão ser colocados no mercado para responder a essa procura. Ou seja, eu penso que continua a ser possível e relativamente fácil conseguir uma resposta do mercado de habitação, de arrendamento no entroncamento. Foi mais fácil e agora nós também estamos a trabalhar para que a oferta aumente. Agora, deixe-me dar também já um tópico nessa matéria. Nós hoje somos e como disse há pouco, eu começo a falar destas coisas, não me calo, mas nós hoje somos uma cidade em que nós somos, de facto, uma cidade de chegada. A nossa população veio toda muito fora. E nos últimos tempos nós temos assistido a uma chegada de imigrantes muito significativa. Eu posso lhe dar alguns números. Nós temos cerca de 52, 53 nacionalidades diferentes na nossa cidade, que isso significa uma diversidade muito grande. Hoje é frequente nós passarmos na rua por pessoas com formas de vestir, cores de pele diferentes, que não era muito normal até aqui há pouco tempo. Temos, por exemplo, cerca de mais 500 miúdos, estudantes, no agrupamento de escolas de cidade do entroncamento, mais precisamente, penso que até ontem tínhamos 518 alunos filhos de imigrantes, ou seja, temos cerca de 17% da nossa população escolar é neste momento constituída por filhos de imigrantes, quer dizer que são miúdos que ainda não têm a nacionalidade portuguesa. Não estamos a contabilizar nesse número miúdos que já tenham a nacionalidade portuguesa. Podem ter as duas, mas já não estão nesse número. E, portanto, imagine, e por isso nós todos temos que ter aqui criatividade e capacidade ao nível da educação, da cultura, da habitação, de outras áreas, para incluir essas pessoas, porque essas pessoas são bem-vindas. Essas pessoas são bem-vindas porque elas procuram-nos, porque reconhecem que nós temos melhor qualidade de vida em relação aos locais onde estavam. Vêm ocupar empregos que se calhar não eram ocupados de outra forma. Contribuem para o desenvolvimento económico, para a criação de riqueza. Portanto, nós achamos que elas são bem-vindas e não temos aquela posição que às vezes alguns políticos populistas, que é fácil dizer, que eles vêm roubar os empregos, ou vêm roubar as casas, ou vêm roubar... Não. São bem-vindas, ainda bem que nós temos essa capacidade de ser solidários, de receber pessoas que precisam, porque elas também nos vêm ajudar a nós. Então, Sr. Presidente, estes números que ainda há pouco, que agora avançou, tudo isto serve para, efetivamente, o entroncamento acreditar que a população tem aumentado. Claro. Nós contestamos os censos, porque achamos uma coisa... Os censos foram realizados num período da nossa vida também complexo, em pleno Covid, e na nossa ótica foram realizados com algumas falhas. Tivemos a ocasião de transmitir isso ao responsável do processo censitário aqui da região, que pertencia a Coimbra, e dissemos que não acreditar. Não é só uma questão de acreditar, isto não é uma questão de acreditar ou não. Tínhamos um conjunto de dados objetivos que nos permitiam afirmar que aqueles dados estavam incorretos. Desde logo, o número de imigrantes e o número de estrangeiros registados, que eram muito superiores àqueles que eles referiam. Depois, o facto, por exemplo, o INE, todos os anos,
publica estatísticas da população, e não estou a falar de outra instituição, é o INE, que é uma entidade credível, e desde 2012 a população tinha vindo sempre a subir relativamente a 2011. Os últimos dados do INE, 2020, salvo erro, disponíveis, apontava para 21.953 mil pessoas. Os censos vêm dar 20.241, salvo erro. E depois, tendo em conta esta dinâmica que nós estamos a sentir na cidade, nós hoje tínhamos no passado um parque habitacional de casas em segunda mão, que as pessoas, por várias razões, por falta de procura do arrendamento, por algum receio de arrendamento, etc., não mobilizavam. Nos últimos tempos, essas casas foram, na generalidade, mobilizadas para o arrendamento. Algumas foram alvo de aquisição por parte de pessoas que adquiriram justamente para arrendamento. Esse parque está praticamente esgotado e é, como digo, este número de mais 518 miúdos nas escolas diz bem do aumento da população. Nós, como estava a dizer, isto convoca-nos, digamos assim, para um conjunto de iniciativas nas várias áreas, quer a escola, na educação. Nós temos uma equipa multidisciplinar constituída por 5 técnicos que também para apoiar nesta integração e noutras questões da área social, mas também em junho, salvo erro, fizemos um primeiro encontro, o encontro intercultural e do emprego, o primeiro encontro para intercultural, ou seja, para poder juntar as pessoas de outras nacionalidades para que elas se integrem na nossa cidade, para que elas se conheçam. Foi um sucesso, penso que tivemos, as pessoas já falam e realizamos o segundo, que foram coisas simples, mas com muito significado, que é dizer às pessoas: são bem-vindas, é importante que percebam as nossas regras, é importante que se adequem à nossa forma de viver, mas nós também queremos compreender as vossas formas de viver e queremos valorizar os vossos costumes e os vossos valores, sem obviamente pôr em causa aquilo que são as atividades mais relevantes, que foi chamado exatamente o primeiro encontro intercultural da nossa cidade. Por exemplo, temos colaborado a miúdo com o Consulado Angolano. O Consulado Angolano já teve aqui, digamos, um funcionamento centralizado, peço desculpa, em 2 ou 3 dias, em que até curiosamente vieram pessoas da zona de Lisboa, porque aqui foi mais fácil marcar para resolver os seus problemas administrativos. Brevemente vai haver uma nova está marcado para breve, 15 e 16 de novembro, vai haver uma nova iniciativa dessa natureza. Ou seja, tudo isto revela que nós temos claramente um crescimento da população e não uma redução. Muito bem. Sr. Presidente, já estamos mesmo na reta final. Eu não queria aqui, como é óbvio, perder esta oportunidade para falar de um daqueles que tem sido um dos seus e da sua equipa cavalos de batalha, que tem a ver com esta questão de proporcionar à Polícia de Segurança Pública mais e melhores condições para que a própria PSP possa também fazer um trabalho melhor junto da comunidade, até na questão da própria esquadra. Todo esse trabalho que o Executivo tem feito tem merecido, da parte de quem de direito, o respectivo reconhecimento no terreno. Hoje por hoje, no entroncamento, já vemos uma presença mais efetiva da PSP, ou as condições ainda continuam longe do desejável? Repara, as condições nesta área terão que ser melhoradas, porque desde logo há um número de efetivos que tem que ser aumentado. Mas houve já um avanço significativo. Não só houve alguma melhoria do número de efetivos, não tanto quanto gostávamos, como houve uma clara melhoria da eficácia da estrutura local da PSP. Hoje, por exemplo, a estrutura local da PSP, porque muitas vezes as pessoas só olham para a intervenção da PSP pelo número de agentes que vêm na rua. Essa será uma observação, porventura não será mais correta, porque
com uma cidade como o Entroncamento. E nós temos de ter consciência de uma coisa: o Entroncamento cresceu para o bem e para o mal. Hoje somos um centro mais urbano com as características urbanas. Para nós termos aquela visibilidade das polícias na rua a pé, teríamos de ter, se calhar, 10 vezes mais polícias devido à dimensão do território. E, portanto, o que temos que ter é intervenções ao nível da prevenção, e essa sim tem vindo a melhorar substancialmente. Olha, a participação da PSP nas estruturas de educação, nas estruturas sociais, nas estruturas da Comissão Municipal de Segurança, hoje é um facto que acontece naturalmente. Digamos, a Escola Segura, são tudo programas que estão a acontecer naturalmente e que vão na participação no processo de decisão relativamente a alguns conflitos pontuais, acontecem naturalmente e nessa matéria há uma clara melhoria. Mas houve aqui alguma posição da parte do Presidente da Câmara do Entroncamento? Teve algum desgaste nesta matéria? Sentiu algum desgaste nesta matéria? Obviamente que há um desgaste, e há sobretudo um desgaste porque, como sabem, houve aqui um período que eu, de alguma injustiça, com um período em que, efetivamente, houve aqui um conjunto de situações em que necessitavam de atitudes de maior eficácia que não aconteceram por parte da PSP, e também que isso levou, de alguma forma, a que esse fenómeno fosse muito aumentado nas redes sociais, e isso criou um grande desgaste, porque eu nunca considerei, nem considero, que o Entroncamento seja uma cidade insegura. O Entroncamento é uma cidade segura, tem alguns episódios de alguma insegurança que, num período concreto, se intensificaram, e qualquer episódio já é muito, porque se for connosco, nós nunca gostamos, qualquer episódio já é demais, mas houve de facto aqui um dar demasiada importância nas redes sociais a um fenómeno. O Entroncamento é uma cidade segura, tem necessidade de os meios serem reforçados. Na semana passada transmiti, eu e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, fomos recebidos pela Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, voltámos a transmitir essa necessidade, a necessidade de reforçar o efetivo, a nossa disponibilidade enquanto Câmara, já o fizemos por escrito, e estamos a trabalhar já nesse sentido com o Comando Distrital para a possibilidade de instalar um sistema de videovigilância na cidade, ou seja, tudo o que possa contribuir para melhorar não só a segurança, como a percepção de segurança ou falta dela na cidade. Mas, felizmente, hoje temos um comando local que tem um foco na nossa cidade, que eu aqui queria publicamente realçar, e que tem contribuído para a melhoria que já se vem sentindo, ainda que, volto a repetir, é fundamental construirmos a nova esquadra, e para isso falta-nos só, para lançar o concurso, o financiamento por parte da Administração Central, e é fundamental aumentar o número de efetivos. Por exemplo, nessa reunião voltei a solicitar à Sra. Secretária de Estado que, ao nível do Comando Territorial, da Divisão Territorial da PSP do Médio Tejo, existiam 3 equipas de intervenção rápida. Uma delas foi desativada recentemente por falta de efetivos. Agora dizem-me que há a possibilidade de voltar a ativar. Eu voltei a sugerir à Sra. Secretária de Estado, como já sugeri ao Sr. Diretor Nacional e ao Comandante Distrital, que uma dessas equipas fosse sediada no Entroncamento, pela sua localização e pela necessidade de visibilidade de força policial na rua. Não obstante, as 2 existentes, sempre que são necessárias, têm estado no Entroncamento e têm estado de forma a que, efetivamente, há melhorias significativas nessa matéria. Nós temos também vindo a procurar, repare, a intervenção das 220 passadeiras, melhorando a acessibilidade para as pessoas invisuais, melhorando a visibilidade para quem vai conduzir. Temos vindo a introduzir outros elementos no sentido de, em tudo, contribuirmos para a melhoria da segurança na nossa cidade. Muito bem, Sr. Presidente, mesmo na reta final, agora não o condiciono com qualquer questão, algo que queira acrescentar neste último minuto, 2 minutos. Eu só queria referir que a nossa equipa continua altamente empenhada em trabalhar para a cidade e trabalhar naquilo que são os vetores para nós são fundamentais.
uma cidade cada vez com maior capacidade de educação. Olha, por exemplo, ainda recentemente, em colaboração com o Instituto Politécnico de Tomar, se iniciou, aliás, vai se iniciar na próxima segunda-feira, o TESP, que é um curso superior em manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários, que irá desenvolver-se no espaço da Gustavo Eiffel, e foi um curso que teve mais procura que o número de vagas disponíveis. E é um curso que neste momento vai arrancar com cerca de 26 formandos, que à partida tudo me garante, tudo me indica neste momento, que todos os formandos que concluam aquele curso terão emprego garantido e terão emprego garantido no entroncamento. Porque os investimentos na área da ferrovia e a necessidade de melhoria das competências, quer sentidas pela CP, quer a Medway, tudo nos levam a querer nesse sentido. Como sabem, são previstos investimentos fortes na área da manutenção por parte da Medway, mas também por parte de outras iniciativas privadas que permitirão não só aumentar substancialmente o emprego na área da manutenção ferroviária, como consolidar por mais longos anos o entroncamento como o grande centro de manutenção ferroviária do país. Os investimentos em manutenção do projeto da Medway, aliás, projetos já foram candidatos a fundos comunitários, um no âmbito da transição justa e o outro nas agendas mobilizadoras do Ministério da Economia. Este já foi aprovado, na ordem dos, penso eu, de 60 milhões de euros, e o outro, de cerca de 25 milhões na transição justa, tem todas as condições para ser aprovado, e, portanto, são processos que irão para o terreno já durante o próximo ano. Vão, por exemplo, construir áreas oficinais com cerca de 40 mil metros de área coberta, que são cerca de 5 campos de futebol. A área de manutenção que não só para manutenção de vagões e máquinas de tração dos comboios, como também para a produção de fabricação de vagões, que será a primeira unidade do nosso país. E, portanto, tudo isso nos leva a apostar, a dizer que é bom viver no entroncamento, nós temos cada vez melhor qualidade de vida e é nesse sentido que eu e a minha equipa trabalhamos diariamente. O entroncamento sempre aqui também a fazer questão de nunca esquecer a sua história e as suas raízes. Sr. Presidente Jorge Faria, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade para nos receber. Obrigado eu, estou sempre disponível para falar convosco. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim finalizamos este especial informação dedicado ao entroncamento, a atualidade do entroncamento aqui em revista. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Fique bem, fique com ela.